galerinha, tudo beleza? Preparados para mais uma aula de física? Hoje veremos uma questão sobre plano inclinado sem atrito. Então vem comigo! Plano inclinado é um plano que é inclinado. Mas não é tão simples assim. As forças que não são ou não sejam paralelas ou perpendiculares a este plano inclinado devem ser decompostas. Decompostas nesses eixos, ou o eixo paralelo ou o eixo perpendicular ao plano inclinado, de modo você obter a força resultante sobre o corpo, depois da aceleração e outras perguntas mais. Como nesse exemplo 1, que vamos obter a aceleração adquirida por um bloco neste plano inclinado sem atrito. Vejamos aqui. Primeiramente, a gente deve fazer dois eixos, um que seja paralelo ao plano inclinado, que eu vou chamar de eixo X, e outro que seja perpendicular a este eixo, perpendicular ao plano inclinado, que eu chamarei de eixo Y. As forças que atuam nesse bloquinho verde são a força peso, que é vertical para baixo, e a força normal, de reação do plano inclinado sobre o bloco. Esta força é perpendicular ao plano inclinado, portanto, no eixo Y, como eu desenhei. Note que apenas a força normal ela está sobre um dos eixos e a força peso não está. Então, devemos decompor a força peso nos eixos X e Y, de tal maneira que possamos, com isso, encontrar a força resultante que atua sobre o bloco. Então, faço duas pontilhadas saindo da extremidade do vetor P e formando 90 graus com os eixos X e Y, como eu fiz. Assim, obtemos as duas componentes da força peso, que é o Px, que é essa vermelha que eu estou desenhando, e o Py, que é esta força azul, um pouco mais escuro do que a força normal, mas de propósito eu também desenhei de azul, para que você veja que a força normal e a força Py se cancelam, se anulam. E como eu sei disso? Porque não há movimento no eixo Y. O movimento se dá apenas no eixo X, porque o bloco ele vai deslizar descendo aqui no eixo X. Então, no eixo Y, a resultante é zero. Inclusive, a gente pode escrever que para o eixo Y, temos que a normal, a força normal, é igual à componente Py. Vou destacar este resultado, embora nesta questão não usaremos. E para o eixo X, temos que a força resultante no eixo X é igual à força Px. Px é a componente da força peso responsável por fazer esse bloco deslizar para baixo. Vou destacar esse resultado. E como eu quero encontrar a aceleração com que o bloco desce, a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração, então eu igualo Px a massa vezes a aceleração. Falta para terminar a questão encontrar Px em termos de P e em termos deste ângulo de inclinação do plano inclinado. Note aqui na figura que nós podemos fazer o seguinte: prolongar a direção do vetor peso, formando 90 graus aqui, e encontrar este ângulo que eu estou destacando aqui de preto. Por exemplo, se aquele ângulo vermelho, θ, fosse igual a 30 graus, aquele ângulo ali seria igual a 60 graus.
porque este triângulo aqui é retângulo nessa parte, nesse ponto. Então, 60 com 30, 90. Com esses 90 aqui, 180. Agora, olhando este outro triângulo aqui, destacado, vemos que ele também tem um ângulo de 90 graus. Então, aquele ângulo lá em cima vai ser igual a 30 graus. Justamente o ângulo θ. Então, aqui eu vou escrever θ. E aqui eu vou pagar o valor de 30. Poderia ser 30, qualquer outro valor, que aqui, sendo θ, aqui também é θ. Se aqui fosse 30, aqui seria 30. Se aqui fosse 40, aqui seria 40. Se aqui fosse 10, aqui seria 10. É claro que esse ângulo aqui mudaria, certo? Esse ângulo de 60 graus, na verdade, seria 90 menos θ. Mas, enfim, o que eu preciso é que este triângulo aqui nos fornece uma informação muito importante. Nós podemos encontrar Px e Py por meio deste triângulo. Vamos ver? Primeiro, então, vamos desenhar o vetor peso para baixo, aqui, P, e vamos desenhar esta pontilhadinha preta e o vetor Py, que é este azul. Py. Note que esta pontilhadinha preta aqui, esse pedacinho do triângulo que é igual a este, é igual a Px. Então, vou desenhar Px bem aqui onde terminou o Py. Este aqui é o Px. Claro, a partir desse ponto vermelhinho, cujo ângulo é θ, aqui, se você somar Py mais Px, dá o vetor peso. Esse ângulo aqui é de 90 graus e podemos encontrar o seno desse ângulo θ e o cosseno desse ângulo θ da seguinte maneira. Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de θ é igual a Px sobre P. E cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Portanto, o cosseno de θ é igual a Py sobre P. Colocando um aqui debaixo do seno de θ e um aqui debaixo do cosseno de θ, podemos multiplicar cruzado essas duas frações, aqui e aqui, e isolar o Px e o Py. Então, fica Px vezes 1, que é igual a Px, é igual a P seno de θ. E essa outra equação fica Py é igual a P vezes cosseno de θ. Vou destacar estes dois resultados, que são duas fórmulas importantes que obtivemos e que vamos utilizá-las sempre nas questões de plano inclinado, com o ângulo θ sendo a inclinação deste plano inclinado, tudo bem? Então, Px é P seno de θ e Py é P cosseno de θ. Lembre delas. Para finalizarmos a questão e encontrar a aceleração que pede nesse exemplo, encontre a aceleração, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar Px que acabamos de encontrar e colocar aqui, ó. Então, ficará assim, P vezes seno de θ é igual a m vezes A. Mas P é m vezes G. No lugar de P, eu escrevo m vezes G. Então, fica m vezes G vezes seno de θ é igual a m vezes A. Eu posso simplificar este m com este m e encontramos o nosso resultado. A aceleração é igual a G vezes seno de θ. Vamos destacar aqui de outra cor esta resposta final. A é igual a G seno de θ. Por exemplo, se θ fosse um ângulo de 30 graus, como tínhamos colocado,
para encontrar que aqui também era 30 graus, seno de 30 é igual a meio. Então, a aceleração seria 10 da gravidade vezes meio. Então, a aceleração seria 5, é metade do valor da gravidade. Beleza? Agora, vamos fazer aqui essa questão 20. Questão 20 do capítulo 4. No sistema representado na figura, o fio e a polia são ideais e não há atrito. Os blocos A e B têm massas, respectivamente, iguais a 6 kg e 4 kg. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e supondo que o sistema foi abandonado em repouso, determine o módulo da aceleração do bloco B, na letra A, e o módulo da tração no fio, na letra B. Em primeiro lugar, devemos fazer o diagrama de forças que atuam em cada bloco. No bloco B, por exemplo, existe a força peso em B e a tração na corda em B. Só essas duas. No bloco A, além dessa tração, existe a força normal em A e a força peso em A. Mas lembre, a força peso eu posso decompor ela em PY e PX. A força normal se cancela com a força PY. O movimento se dá para o bloco A sobre o plano inclinado. Então, apenas essas duas forças, tração e PX, que vão compor a força resultante. De propósito, eu coloquei aqui PX um pouco menor que a tração, porque eu sei que o bloco A vai subir. E sei que o bloco B vai descer, e até desenhei o PB maior que tração. Mas sabe como eu sei disso? Porque eu fiz uma conta rápida aqui de cabeça. Vou te explicar como faz. Porque a princípio, você talvez até falaria, o bloco A vai descer porque ele é mais pesado, o peso dele é 60 e o do bloco B é 40, então o A vai descer. Só que não. Note que essas duas forças aqui em A, tração em PX, e essas duas forças em B, tração em PB, vão ditar se um vai subir ou o outro vai subir ou descer. Já que no bloco A tem tração e no B também, temos que saber quem é maior, PX ou PB, porque quem dessas duas for maior vai fazer o bloco descer, ou A ou B. Veja que é como se fosse um cabo de guerra entre A e B aqui, ó, certo? Então, devemos apenas comparar essas últimas forças aqui, PX e PB, para saber quem delas é maior, como eu disse. A equação de PX que acabamos de encontrar aqui é P seno θ. Então, como PX é um componente do peso do A, então fica PA seno de 30 graus, que é o ângulo de inclinação do PA. Portanto, o PX é igual. O peso do A é a massa do A, que é 6, vezes a gravidade, que é 10. Vezes o seno de 30, que é meio. Portanto, PX é igual a 30 newtons. O PB é igual a massa do B, que é 4, vezes 10 da gravidade. Isso dá 40 newtons. Viu aí? 40 newtons é maior que 30 newtons, então o B desce e o A sobe. Nessas questões de plano inclinado, primeiro você deve fazer isso, saber quem desce e saber quem sobe. Até coloquei essas setinhas aqui para não esquecer, ó. Depois desta conclusão, podemos fazer a letra A. Professor, a letra A, como o B está acoplado a A por meio dessa corda, a aceleração de B é a mesma de A. Como A está no plano inclinado, nós acabamos de ver que a aceleração, a fórmula é G seno de θ. Eu não disse isso, não fizemos isso, tá? No exemplo 1. No exemplo 1, nós encontramos a aceleração de um bloco só, que desliza no plano inclinado sem atrito, e não tem corda amarrado nele aqui com outro bloco.
essa fórmula aqui, falando novamente, só vale para um bloco apenas deslizando no plano inclinado. Nesse outro exemplo aqui, nessa outra questão, esse bloco A ele não desliza sozinho no plano, ele está amarrado nessa corda, então aquela equação da aceleração não vale. Tudo bem? É um caso particular daquele exemplo. Como sabemos então que o bloco A ele sobe, então em A a tração é maior que Px. Essas duas forças que atuam em A, tração em Px, como ele sobe, fica tração menos Px é a força resultante. Vou escrever isso. Tração menos Px é igual ao produto de sua massa vezes sua aceleração. No bloco B, em B, nós teremos que Pb menos a tração, que é a força resultante, porque o bloco desce. Então, a força para baixo é maior que para cima. Pb menos tração é igual a massa do B vezes aceleração. Aqui eu estou escrevendo força resultante é igual a massa vezes aceleração, tanto em A quanto em B, tá? Por isso que é importante você colocar aqui e saber para onde vai, se sobe ou desce, porque se você, porventura, nessa última equação, escrevesse tração menos Pb, ou seja, o contrário aqui, você erraria a questão. Nós temos aqui duas equações, essa primeira A e essa segunda B. Assim, de modo mais simples, a gente cancela a tração positiva com a tração negativa aqui embaixo e sobra desse lado esquerdo da igualdade que a gente está somando apenas Pb e menos Px. Então, Pb menos Px é igual a massa de A vezes A mais a massa de B vezes A, vezes a aceleração. Porque do lado direito não cancelou nada, então soma as duas, certo? Agora eu vou substituir tudo que eu tenho nessa equação que eu encontrei. É sempre assim, faz um sisteminha, soma as duas e encontra a aceleração agora. Pb é 40 e Px é 30. Então fica 40 menos 30 é igual massa do A igual a 6 kg e a massa do B 4 kg. Aqui vai dar 10 igual a 10A, portanto, A igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos destacar essa resposta da letra A. Na letra B, pergunta o módulo da tração no fio. Então, é só a gente pegar ou essa equação em A ou essa equação em B e substituir os valores que temos agora, especialmente o da aceleração que encontramos. A letra B, então, eu vou copiar esta parte aqui, vou fazer aqui em cima a letra B, ó. Nós temos essa equação, certo? Eu tirei os dois cortes aqui do T, porque essa é a equação original, que a gente vai trabalhar agora. Quando a gente somar as duas, que a gente cortou os T's, né? Então, pega a equação original e agora substitua os valores. Então, fica T menos Px, que é 30, é igual a massa do A, que é 6, e a aceleração que a gente encontrou agora, que é 1. Portanto, T igual, passo 30 para lá, soma com 6, 36. Pronto, tração igual a 36 newtons. Olha que interessante, dá para a gente fazer de cabeça aqui o seguinte. Essa tração 36, esse Px 30, quem é maior? 36. E quanto é 36 menos 30? 6. É justamente o produto da massa pela aceleração, que é 1. Dá 6 também. A resultante em A é 6. Em B, a resultante é 4, porque massa de A, que é 4, vezes aceleração, que é 1, a resultante em B é igual a 4. Então, em B, Pb, que é 40, menos a tração, que é 36, sobra 4 para baixo. Só para conferir que
que o nosso resultado realmente confere. Beleza? Agora, nós falaremos da talha exponencial, das polias, das roldanas, como nesse exemplo aqui, ó. Essa questão 32. Leia o texto, que já volto com vocês. Estamos estudando Newton e agora voltamos em Galileu. Galileu era o cara, não era o cara? Olha, o peso desse bloco aqui para baixo é igual a 2.000 newtons, pois sua massa é 200 e a gravidade é 10, certo? Só multiplicar. Então, como a pessoa está sustentando este peso todo por meio dessas polias, dessas roldanas, dessas cordas, vamos ver que força, primeiramente, essa pessoa faz nessa corda, tá bom? Nós fizemos na aula online a questão 15, e você pode ver lá novamente, que quando nós tínhamos lá uma polia, aquela polia, as forças se dividiam duas aqui para cima, por exemplo, e que era igual àquela para baixo, aquela preta ali de 2.000. Então quer dizer que cada força verdinha aqui vale 1.000 newtons, não é isso? Essa verdinha à direita, por sua vez, ela se divide em outras duas aqui. Então, vai ficar 500 newtons aqui, 500 newtons aqui, certo? Aqui da mesma forma, essa força de 500 à direita vai se dividir em 250 newtons e 250 newtons. Então veja, o homem puxando essa corda todinha aqui, ó, ela tem a tração de 250 newtons. Em qualquer ponto dela, como este, a tração é igual a 250. Então a força que o homem faz para baixo é de 250 newtons. Note que este valor é a metade da metade da metade de 2.000. Cada uma dessas três polias, chamadas polias móveis, divide essa força em duas. Se tivéssemos mais uma polia, dividiríamos essa força pela metade novamente. Essa última polia aqui, a polia presa ao teto, é chamada polia fixa. Essa polia fixa, ela apenas muda a direção dessa força 250 para a pessoa puxar. Ela não divide a metade. Apenas as polias móveis dividem a força pela metade. Tem até uma fórmula para calcular se você tivesse N polias móveis, né? Que seria você pegar o valor do peso e dividir por 2 elevado a N, onde N seria o número de polias móveis, certo? Por isso que é chamado talha exponencial, porque 2 elevado a N é o número exponencial. Vou escrever essa fórmula aqui para você. F é igual a peso dividido por 2 elevado a N, onde N é o número de polias que se movem, tá? Polias móveis. Porque à medida com que essa pessoa puxa para baixo ou para cima, essas três polias se movimentam, para baixo ou para cima. Apenas essa última, que é fixa, que não se movimenta. E esta fórmula só é válida, atenção, atenção, hein? Só é válida para o caso em que o corpo aqui, ó, está em equilíbrio por uma pessoa puxando, ou em movimento retilíneo uniforme, tá? Quando a resultante é zero sobre ele. Aí você pode usar essa fórmula. Caso contrário, se ele tiver aceleração, aí essa fórmula não poderá ser usada. Como a massa da pessoa é de 90 kg, e ele perguntou na questão, determine em newtons a intensidade da força que o pedreiro, cuja massa é de 90 kg, aplica ao solo, sabendo que a massa do bloco de granito é tanto, certo? Então, esse pedreiro faz uma força aqui, professor, no solo, vou chamar de força Fs,
força no solo, tá? Sim, ele faz uma força no solo ali para baixo. Ele está empurrando o solo para baixo. Não é com seu peso exatamente. É o que a gente vai ver agora. Seria igual ao seu peso se ele não estivesse puxando aquela corda. Essas duas forças aqui, vermelho e azul, são as forças que a pessoa faz nos corpos. Nesse caso, na corda e no solo. As forças que a pessoa recebe é o que importa para jogarmos na segunda lei de Newton. Então vamos lá. A força resultante é igual a massa vezes aceleração para essa pessoa. De novo, essa força resultante é a força que ele está recebendo. Todas as forças que ele está recebendo, a gente tem que colocar aqui, ó, na força resultante, tá certo? Vamos desenhar ele aqui do lado, então, fazendo aqui um movimento com as mãos levantadas, puxando a corda. A força que ele faz na corda para baixo tem o mesmo valor da força puxando ele para cima. Então, existe uma força puxando ele para cima de 250 newtons. É o para ação-reação. Ele faz força na corda para baixo e a corda faz força nele para cima. Ele faz uma força para baixo sobre o solo e o solo, por sua vez, faz uma força nele para cima. E que força é essa para cima que o solo faz? É a força normal. Na verdade, então, essa força que pediu na questão é a força normal, é a pergunta da questão. Por quê? Porque é igual a Fs. Se a gente achar a força normal em módulo, é igual a essa força que a gente chamou de Fs, força dele sobre o solo. Constitui um para ação-reação. Então, vou colocar aqui interrogação. Essa era a interpretação que você deveria ter. E além dessas duas forças, existe sobre ele a força-peso, certo? E aqui a gente não desenhou, mas ele faria uma terceira força, primeira, segunda e terceira, que seria contar essa aqui, lá no centro da Terra, puxando o centro da Terra para cima. Mas o que importa são essas três aqui agora. Como ele está parado, essas duas para cima tem que ser igual a esta para baixo. Então, na verdade, a segunda lei de Newton vai dar zero. A força resultante é zero. Então, o que nós vamos escrever é 250 newtons, que é a força da corda puxando ele para cima, mais a força normal, para cima também, é igual à força peso, que é igual a 900, certo? Aqui, ó, 90 vezes 10 é gravidade, que é para baixo. Portanto, nós temos que a força normal é igual a 650 newtons. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal!